Olá, amigos! A brucelose é uma doença infecto-contagiosa que ainda é responsável pela diminuição da produção de carne e leite, pelo aumento do intervalo entre partos e pela queda da taxa de natalidade da espécie bovina. A vacinação convencional consegue proteger apenas entre 60% e 70% do rebanho. Mas a boa notícia é que a revacinação pode subir esse percentual para 97%. Para nos explicar sobre essa proteção maior, quando administrada a revacinação, nosso convidado de hoje é Henderson Aires, médico veterinário e gerente de produto da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal. Seja bem-vindo, Henderson. Olá, Ivariz. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você. Henderson, qual que é o cenário de prejuízos causados aí pela bovinocultura de corte ainda no Brasil? A brucelose é uma doença que acomete diversas espécies, entre elas os bovinos. E quando ela entra dentro de uma propriedade, ela traz um prejuízo muito grande. Por quê? Porque ela vai causar danos, principalmente ao trato reprodutivo. E nisso ele vai fazer com que o animal tenha maior dificuldade de se tornar gestante ou até mesmo chegar em casos que ela fique infértil. Em alguns casos, às vezes nós não chegamos ao aborto, mas a gente tem todo o comprometimento da formação desse animal. Comprometendo a formação desde a vida uterina, ele nunca vai conseguir expressar seu maior potencial genético, ou seja, não vai conseguir transformar todo aquele potencial em carne ou mesmo em leite. E isso vai trazer, então, seja um prejuízo direto, que é não ter animais nascendo, ou até mesmo os animais que nascem não vão ter a mesma produtividade do que um animal que nasceu de uma mãe que não tinha brucelose. Então, o impacto econômico e produtivo, tanto para o produtor quanto o país, é muito grande. E esse é um dos pontos que nós temos que ter atenção. E tem mais um outro ponto que é importantíssimo. Essa é uma doença que passa para o humano, que a gente chama de zoonose. Então, ele também se torna uma doença de preocupação na saúde pública. Então, é uma doença muito importante, tanto produtivamente, mas também para as pessoas que trabalham com os animais, assim como os consumidores de leite no final da cadeia, por exemplo. E por que é tão difícil combater essa doença? Nós temos que lembrar que a gente está falando de uma bactéria, a qual tem o seu crescimento e a sua proliferação, ou seja, a multiplicação, muito rápida e fácil. E uma vez que ela se multiplica e ela cai no ambiente, ela contamina esse ambiente e outro animal pode vir e se contaminar de uma maneira razoavelmente fácil. E nós precisamos fazer um controle muito forte e constante dentro da propriedade para que a gente tenha efetividade nesse controle. E quando nós vemos todo o sistema que a gente faz de controle hoje, talvez ele não seja o ideal que a gente poderia fazer. Por exemplo, um dos tópicos que a gente está conversando. Uma única vacinação na vida do animal, será que ela é tão efetiva para a gente conseguir a maior proteção possível dentro do rebanho e assim a gente ter uma proteção dos animais? A gente verificou que não. E usar as ferramentas como a revacinação acelera a proteção dos animais e assim um melhor controle dessa doença. Então, este é um ponto que a gente vem trabalhando e verificando que é uma grande aliada para nós conseguirmos ter efetividade contra essa doença. E foi um estudo que descobriu esse poder da revacinação? A respeito da revacinação, já tem alguns anos que nós sabemos isso. Existem dois tipos de vacina hoje no mercado. A vacina a partir da amostra B19 e outra a partir da RB51. Elas têm características um pouquinho diferentes uma da outra, contra alguns pontos específicos. Por exemplo, a B19 ela pode fazer com que haja produção de anticorpos que são detectados no exame que a gente procura um animal
com brucelose. Já a RB51, ela não promove a produção dos anticorpos que são encontrados nesse exame. Então, com isso, a gente consegue fazer a revacinação com a cepa da RB51. Por isso, a gente pode revacinar. Então, quando foi desenvolvida essa vacina, trouxe esse novo sistema que a gente poderia revacinar e não poder ter grandes problemas, principalmente da identificação entre animal que é vacinado ou que é animal contaminado com a bactéria natural. Tá? Então, com o advento desta cepa, nós conseguimos fazer tanto uma efetividade de controle através de exames, mas também através da revacinação. E como que se dá a administração dessas vacinas a partir dessa ideia de revacinação? Hoje nós temos uma legislação dentro do Brasil, nós temos uma norma no qual nós devemos vacinar todas as fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. Nessa primeira vacinação, o produtor pode optar pelo uso da cepa B19 ou da cepa RB51. Ele pode utilizar qualquer uma das duas. A partir de 8 meses de idade, aí ele pode revacinar o seu gado, entretanto ele só pode usar a cepa RB51, devido a esse ponto que nós comentamos sobre a parte de controle que nós conseguimos fazer desses animais, tá ok? Então, podendo utilizar a cepa RB51, nós podemos revacinar esse animal em qualquer momento da sua vida após 8 meses. Mas não podemos esquecer que nós devemos começar esse processo entre 3 e 8 meses de idade nas fêmeas, e aí sim começar agora a pensar na cobertura da revacinação. Uma coisa que é bacana, Ivariz, e você comentou, hoje, qualquer uma das duas cepas tem uma proteção em aspecto de rebanho de 60% a 70%. Anderson, traduz um pouco melhor isso. O que significa? Se nós vacinarmos 100 fêmeas hoje, nós vamos ter cerca de 70 delas respondendo à vacina e 30% que naturalmente não respondem. Se nós não revacinarmos, nós vamos continuar sempre com essas 30 animais não tendo proteção. Agora, se nós revacinarmos os animais, nós vamos estar revacinando 100% dos animais para descobrir essas 30 que não tinham sido protegidos, e agora a gente protege mais 70% desses animais. Ou seja, a gente sai agora de um campo de 30 não protegidas e vamos cair para a casa de 9 não protegidas. Então a gente consegue, com a revacinação, aumentar o número de animais que respondem à vacina e aí a partir daí se tornam protegidas contra a brucelose. Tá, okay? Então o princípio da revacinação, um dos princípios é esse: aumentar o número de animais os quais responderam e se tornam protegidos. Um outro conceito de revacinação é lembrar, em geral, os anticorpos continuam circulantes até 5 anos depois da vacinação. Então, se eu vacinei um animal de 3 a 8 meses, por exemplo, eu repito uma segunda vacinação com 12 meses. Opa, eu já tenho uma grande proteção dentro do meu rebanho. Mas eu tenho que lembrar que quando o animal atingir 6 anos, a quantidade de anticorpo vai começar a cair. Então eu tenho que voltar a revacinar esse animal. Então o conceito de revacinação seria esse. Primeiro, proteger o maior número de animais possíveis. Então eu aumento o número de revacinações para ter uma maior cobertura vacinal. E depois eu também penso em começar a fazer o reforço lá na frente com a idade, porque ela passa a perder essa proteção com o tempo, que é natural para diversos tipos de vacina. Quando você identifica um animal com brucelose no rebanho, você tem que eliminar. Então, mesmo vacinando, você tem que estar frequentemente avaliando a incidência da doença? Ivariz, o que é interessante a gente poder trabalhar? A vacina tem um poder aí de cobertura de até 70% de eficiência dentro dela. Então, alguns animais podem não estarem protegidos. Com isso, alguns animais até podem ainda se contaminar. Onde a bactéria cresce? Só dentro do animal. Então, se nós formos eliminando os animais positivos, que é uma medida obrigatória, e nós formos vacinando mais, cada vez menos vão ter hospedeiros local para onde essa bactéria possa crescer.
tá ok? Então esse é um movimento. Se eu conseguir identificar animais positivos e eu remover esse animal do rebanho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a chance de contaminação de outros animais diminua. Porque uma vez que a bactéria só cresce dentro do animal e eu retiro o animal positivo, eu estou retirando a pressão que o ambiente está fazendo dentro dos animais. Então é importantíssimo a estratégia de vacinar e revacinar e testar para descobrir se há ou não animais positivos dentro da propriedade, para com que isso eu faça todos os pontos do elo para a proteção da fazenda. Essa revacinação, ela encarece os cuidados sanitários aí do rebanho? Evariz, eu prefiro enxergar de uma maneira um pouquinho diferente. Nós temos diversos cálculos econômicos, tá? No qual a gente consegue mostrar um retorno econômico do investimento, tá ok? Então, a princípio, nós entramos com um desembolso com a revacinação um pouco mais alto. Entretanto, estabelecendo um sistema, por exemplo, de uma vacinação e mais 2 doses de revacinação, o que seriam essas 2 revacinações? Esse sistema que eu expliquei para você. 3 a 8 meses obrigatório eu vacino. Com 12 meses eu faço uma revacinação dos animais. E quando ele atinge 6 anos, eu faço a segunda revacinação. Ou seja, usando 3 doses dentro do meu rebanho, se você usar com esse sistema perfeito dentro da sua propriedade, a gente tem cálculos econômicos que mostram que a cada R$1 de investimento em vacina, você tem um retorno de R$2 em maior produtividade dentro da sua fazenda. Então, eu invisto R$1 para voltar o dobro líquido. Quando eu falo líquido, é tirando o que você gastou com a vacina. Eu invisto R$1 em vacina, eu tenho um retorno de 3. Eu tiro 1 do que eu investi, R$2 fica de lucro dentro da fazenda com um retorno em produtividade. Então, por isso que eu disse que a gente tem um desembolso, mas que a gente tem um retorno econômico muito interessante. Então, é uma das coisas que vale muito a pena nós estarmos investindo dentro da fazenda. É de fazer um controle sanitário mais adequado para termos maior retorno em produtividade, em produção de animais, em maior volume de carne, leite em animais dentro da nossa propriedade. Henderson, muito obrigado por suas informações. Imagina, é um prazer, estou à disposição. Eu falei aqui com o veterinário Henderson Aires, gerente de produto da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Animal. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.